Centro Universitário do Rio de Janeiro. O tema é Responsabilidade Ambiental Penal. O grupo é composto por Ana Paula, Brenda Américo, Christian Silva, Luiz Abreu, Fernando Trindade e Renan Lins. O meio ambiente é a junção de elementos biológicos, físicos e químicos, composto por seres vivos, matéria orgânica e inorgânica nos ecossistemas que permitem a vida na Terra. Seu objetivo é regulamentar relações entre o homem, os governantes e as empresas com o meio ambiente. O seu conceito é a atuação jurídica que se preocupa com questões relacionadas à preservação do meio ambiente. Os principais princípios que o direito ambiental se ampara são o princípio da prevenção, da precaução, o princípio do poluidor pagador, do desenvolvimento sustentável e o princípio da participação pública. O seu surgimento foi o reconhecimento de relevância necessária do meio ambiente para a vida em escala global, onde ocorreu no século XX, em um período entre guerras. A primeira lei criada no Brasil com o intuito de proteger o meio ambiente foi a Lei 6.938, do ano de 81, que refere-se sobre política nacional do meio ambiente. Para sua importância, pela recepcionada pela Constituição Federal de 88 e acrescentada no texto constitucional conforme o artigo 225. A Lei Ambiental 6.938 é um marco importante na legislação brasileira, pois estabelece as bases para a proteção do meio ambiente em todo o país. Com o crescente impacto da atividade humana sobre os recursos naturais, essa lei se tornou ainda mais relevante nas últimas décadas. Dado sua importância e grande necessidade de evitar a degradação do meio ambiente, em 1988 foi criada a Lei 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividade lesiva ao meio ambiente e da outras providências. A responsabilidade penal se dá com a violação do direito penal através de uma conduta omissiva ou comissiva. É considerado de natureza pública incondicionada e não é necessário que alguma vítima ou acusador faça alguma representação para que seja iniciada a ação. O Ministério Público da União e os Estados são responsáveis para propor a ação de responsabilidade criminal ou civil. O dolo ocorre com a má-fé do agente que produz a atividade que gerou o dano. Já a culpa é definida quando o agente for negligente, imprudente ou ter imperícia. O dolo eventual ocorre quando o agente assume riscos, sem se importar com o resultado. Já o dolo alternativo ocorre quando o agente prevê as consequências e está em busca desses resultados. Um caso concreto foi quando a Comissão do Estado de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro lavrou auto de infração, imputando a uma empresa de óleo e gás multa de infringência, conforme o Decreto 8.974, de 86. Quanto ao vazamento de 500 litros de petróleo no navio de bandeira liberiana fretado pela recorrente. A multa foi aplicada por poluição de água e solo com substância não tóxica, quando o navio transportava petróleo bruto para Angra dos Reis. No caso concreto, em tela, não houve dolo da conduta da empresa. Apenas a empresa, a petroleira, é responsável. A empresa de gás agiu conforme a normativa, contratando uma empresa autorizada, dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas internacionais, e a empresa não teve culpa. Sobre a subsidiária, se não for aceita a impugnação de multa devido à falta de incompetência de quem aplicou, que seja diluída a reinstauração
restauração para a empresa reparar o dano causado à empresa petroleira.